Olá, bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Física 2. A nossa segunda aula será sobre o potencial elétrico. Então, a gente lembra da aula passada, da força elétrica, que era justamente o produto das cargas pela distância, pelo quadrado das distâncias que as separa, uma força que é análoga à força gravitacional, certo? Então, vocês lembram que quando um objeto desloca-se de uma posição para outra sob a ação da força gravitacional de outro objeto, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o primeiro objeto depende apenas dos pontos inicial e final, e não depende do caminho percorrido entre estes pontos. Isso quer dizer que a força gravitacional é uma força conservativa, e, portanto, eu posso associar à força gravitacional uma energia potencial. Como é que eu faço para saber qual é a energia potencial gravitacional sobre um determinado objeto, certo? Então, eu tenho que atribuir arbitrariamente o valor de energia zero para uma dada configuração de referência. Por exemplo, a gente costuma atribuir a posição de um objeto no solo como tendo energia gravitacional zero. Depois, eu devo determinar o trabalho que a força gravitacional realiza quando o objeto é deslocado para outro nível. E, finalmente, eu defino a energia potencial como sendo menos o trabalho realizado. Lembrando que o trabalho é integral, a integral de A até B do produto escalar da força pelo elemento de deslocamento. Bem, a força elétrica é conservativa, então podemos associar a ela uma energia potencial. Vamos fazer isso de modo análogo ao que fizemos com a energia gravitacional, ou seja, vamos definir uma configuração de referência para a qual a energia potencial elétrica é zero, certo? Vamos dizer que a energia potencial é zero quando a carga de prova está a uma distância infinita, certo, da barra, já que nesse caso ela não é afetada pelo campo elétrico produzido pela barra. Em seguida, vamos calcular o trabalho necessário para deslocar a carga de prova desde o infinito até o ponto para formar a configuração que está aqui no slide. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Calculando o trabalho W que é realizado pela força elétrica sobre a carga de prova. Esse trabalho ele pode ser tanto positivo quanto negativo, vai depender do sinal da carga da barra, que no caso do exemplo é carregado positivamente. Duas cargas pontiformes separadas por uma distância d vão então possuir uma energia potencial que é dada por uma constante vezes o produto das cargas dividido pela distância entre as duas cargas. A energia vai ser positiva se as cargas possuem sinais iguais, tem uma força repulsiva. Se a energia for zero, as cargas possuem sinais contrários, a força é atrativa. Por definição, vamos dizer que o potencial elétrico, que chamamos de V, nesse ponto P, será dado em termos de trabalho realizado pelo campo elétrico e a energia potencial resultante. Ou seja, o potencial vai ser menos o trabalho no infinito dividido por Q0, ou a energia potencial dividido por Q0. Já a diferença de potencial elétrico, DDP, que é o que mais a gente usa no nosso cotidiano, vai ser definida como sendo a diferença do potencial num ponto B e o potencial num ponto A, certo? Então, eu vou levar a minha carga de prova de A até B e vou calcular a minha DDP entre esses dois pontos. Isso vai ser dado como o trabalho que eu tive que realizar, o trabalho de A até B dividido por Q0. A unidade da DDP é volts. Então, é possível determinar a diferença de potencial conhecendo somente o campo elétrico? Imagina essa configuração aqui em que eu tenho o campo elétrico, tenho um ponto A e um ponto B e eu quero saber qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Bem, é possível sim. Eu vou usar a minha definição de DDP, certo? E vou lembrar que a força elétrica é igual a Q0 vezes o campo elétrico. E vou resolver a minha integral. Lembrando que o produto escalar entre E e ds é igual ao módulo do campo, o módulo de ds, vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre E e ds. Ok? Então, isso vai ser válido para qualquer ponto ao longo da trajetória.
Então, eu vou sim poder determinar a diferença de potencial elétrico conhecendo-se esse campo elétrico, ok? Nesse caso em particular, o que eu vou ter é, resolvendo-se V igual a menos a integral de A até B é ds cosseno de θ, certo? Eu vou encontrar que o meu θ é 0, portanto o cosseno é 1. Eu vou ficar com o campo é constante, né, é uniforme, então sai da integral, então a minha diferença de potencial vai ser igual a menos E vezes D. Veja que a diferença de potencial é entre B e A, né? VB menos VA. Se a minha diferença de potencial, se eu quero calcular a diferença de potencial no caminho inverso, vocês podem fazer em casa, vai ser exatamente os mesmos passos a seguir, só que a integral vai ser de B até A, certo? Então, eu teria uma DDP positiva mais E vezes D, onde D é a distância dos pontos A e B. Como se pode relacionar o potencial elétrico com o campo elétrico, né, nos casos em que o campo não é uniforme, ou seja, ele é variável? E se a carga não se mover em linha reta, né, ela está se movendo ao longo de uma curva qualquer? Então, eu também posso fazer isso usando que a variação no meu potencial vai ser igual ao módulo do campo vezes a variação em x. Ok? Para o potencial, nós temos as superfícies equipotenciais. Qualquer trajetória perpendicular às linhas de campo, né, vai ser uma equipotencial, ou seja, tem potencial igual. Uma superfície perpendicular a um campo, em qualquer de seus pontos, é uma superfície equipotencial. Por que elas são importantes? Bem, o trabalho para transportar uma carga sobre uma superfície equipotencial é zero. Então, essas superfícies equipotenciais vão nos ajudar a resolver os problemas propostos depois. Temos aqui uma ilustração, certo? Um esquema que mostra justamente as linhas de força do campo elétrico e as superfícies equipotenciais devidas a uma carga positiva, né? Uma carga pontiforme Q. Vocês podem ver que as superfícies equipotenciais são aí radiais, enquanto que as linhas de força estão saindo da carga, como a gente já tinha discutido. Se eu tiver agora duas placas, uma positiva e outra negativa, as linhas de força saem da placa positiva, vai até a placa negativa, e as superfícies equipotenciais são linhas paralelas, certo? Linhas paralelas entre si e perpendiculares às linhas de força, ok? Por que as linhas de campo devem ser perpendiculares às superfícies equipotenciais? Vou deixar vocês com essa pergunta para que vocês busquem na nossa apostila e também nas referências complementares que foram fornecidas. Bem, um condutor carregado em equilíbrio, toda a carga nesse condutor ela vai estar concentrada na superfície externa, certo? Então, a carga vai se distribuir de tal forma no condutor carregado que o potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor. O campo elétrico é zero em todos os pontos internos do condutor, mesmo na presença de um campo elétrico externo. E o campo elétrico em todos os pontos da superfície é perpendicular a esta superfície, certo? Então, em um condutor, de forma arbitrária, a concentração de cargas vai ser maior nas partes pontiagudas. Se ele não for esférico, né, tiver pontas, então aí vai estar a concentração maior das cargas, que é o que a gente chama de poder das pontas e que fica como tarefa para vocês lerem mais na apostila. Então, agora é hora de praticar. Vocês devem ler nossa apostila, buscar conhecimento adicional nas referências sugeridas, fazer os exercícios, tirar suas dúvidas, participar dos fóruns. Até a próxima aula.